E aí? No futebol feminino sempre rola aquele debate, né? Qual é o treino ideal? São aqueles exercícios focados em repetição, tudo certinho? Ou é a intensidade, aquele caos do jogo em si? As opiniões, olha, se dividem. Mas a ciência pode ter uma resposta. Hoje a gente vai analisar um estudo super inovador que colocou essas duas filosofias, frente a frente para descobrir o que realmente funciona. 30 milhões. Guarda esse número. É a estimativa de mulheres e meninas jogando futebol no mundo todo. É gente pra caramba, e esse número não para de crescer. E com essa explosão toda de popularidade, uma pergunta se torna essencial. Como é que a gente está treinando essa nova geração de atletas para um jogo que está cada vez mais e mais exigente? Então, esse aqui é o nosso plano de jogo de hoje. Primeiro, a gente vai entender essa evolução do futebol feminino e o que o esporte exige hoje. Depois, vamos mergulhar de cabeça na grande questão do treinamento, conhecer o teste científico que criaram para resolver isso, analisar os resultados e, lá no final, montar um manual prático com tudo que a gente descobrir. Bora para a primeira parte, então. Para entender por que essa pesquisa é tão importante, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e ver como o jogo em si mudou. Com a profissionalização, o nível do futebol feminino, nossa, disparou. O jogo de hoje exige atletas super completas. Não dá mais para ser só veloz ou só ter um bom passe. Agora tem que ser tudo isso junto, ao mesmo tempo, combinando força, técnica e inteligência, e tudo em altíssima intensidade durante os 90 minutos. E a gente está falando de um conjunto de qualidades que é impressionante. Pensa só, precisa ter resistência para aguentar correr o jogo todo, sprints explosivos para atacar e defender, mudanças de direção muito rápidas, agilidade com e sem a bola no pé e ainda a potência para saltar. O grande desafio dos treinadores é como desenvolver tudo isso de uma vez. E isso nos leva direto para o coração da nossa discussão. Se as demandas são essas, qual é o melhor caminho para treinar e conseguir atender a tudo isso? E aqui a gente chega na pergunta que divide técnicos e preparadores físicos. De um lado, tem a galera que defende os exercícios controlados, focados em melhorar uma coisinha de cada vez. Do outro, o pessoal que acredita que nada, absolutamente nada, supera a simulação do jogo real. O estudo que a gente vai ver foi desenhado justamente para tentar botar um ponto final nesse debate. Então, vamos definir os dois lados dessa disputa. De um lado, os exercícios estruturados, que o estudo chama de LSCD. Pensa neles como a montagem do hardware da atleta, sabe? Cones, sprints cronometrados, foco total em velocidade e agilidade. E do outro lado, os jogos reduzidos, ou SSG. Aqui é onde se instala o software. São situações de jogo de verdade. 2 contra 2, 3 contra 3, é onde a tática, a técnica e o físico se encontram. Mas por que esse estudo era tão necessário? Porque os pesquisadores perceberam um buraco, uma lacuna na ciência. A maior parte dos estudos era focada em atletas homens ou em mulheres já adultas. Faltava dados sobre essa faixa etária aqui, de 15 a 17 anos, que é um período super importante para o desenvolvimento de um atleta. Certo, mas como é que se testa essas duas filosofias de um jeito justo? A metodologia do estudo foi muito inteligente. Eles usaram um design de experimento chamado crossover, ou cruzado, para garantir que a comparação fosse a mais precisa possível. Primeiro, quem participou? Foram 27 jogadoras de elite, todas da mesma equipe profissional lá no Marrocos. Isso é super importante porque garante que todas elas tinham um nível de base e um contexto de treino muito parecidos, o que, claro, aumenta a confiança nos resultados. E aqui está a genialidade do método. Olha só. Primeiro, testaram todo mundo. Depois, dividiram em 2 grupos. Por 4 semanas, um grupo fez só os exercícios e o outro só os jogos. Depois de um período de descanso, eles trocaram. Quem fazia exercício passou a fazer jogo e vice-versa. Assim, cada atleta foi seu próprio controle, o que torna a comparação, extremamente confiável. E os testes não foram brincadeira não, foram super rigorosos. Os pesquisadores mediram de tudo, desde a capacidade física pura, como velocidade no sprint e altura do salto, até a resistência em testes bem específicos e a agilidade com e sem a bola. Foi uma avaliação completa, um verdadeiro 360 graus do desempenho. E aí, depois de 12 semanas de treino e testes super rigorosos, qual foi o veredito? Chegou a parte mais esperada. Vamos aos resultados. E a primeira grande conclusão já é meio surpreendente. Não tem um vencedor absoluto. Os dois métodos funcionam, e funcionam bem. A questão crucial não é qual é o melhor, mas sim
Melhor para quê? Cada abordagem desenvolve a atleta de um jeito diferente. Agora, vamos olhar os detalhes. Para velocidade pura, aquela corrida em linha reta, para potência explosiva medida nos saltos e para agilidade sem a bola, os exercícios estruturados levaram a melhor, tiveram maiores ganhos. Agora, para resistência aeróbica e, o mais importante, para agilidade com a bola, aí os jogos reduzidos foram superiores. Isso mostra perfeitamente a especificidade de cada método. Então vamos resumir a defesa dos exercícios estruturados. Pensa neles construindo o tal do hardware da atleta, a base física. Eles são simplesmente imbatíveis para desenvolver velocidade bruta, potência de salto e aquela capacidade de frear e acelerar em várias direções. É o alicerce de tudo. Por outro lado, vamos ver o caso dos jogos reduzidos. Se os exercícios constroem o hardware, os jogos instalam o software. Eles ensinam como usar toda aquela capacidade física num cenário de jogo real. Foram mais eficientes para melhorar a resistência necessária numa partida e, o ponto-chave, a agilidade quando se está com a bola no pé, precisando tomar decisões. Ok, os resultados são bem claros. Mas, na prática, como é que a gente aplica isso? Como a gente transforma esses dados em um treino melhor? Nessa parte final, vamos construir um manual definitivo que leva a ciência direto para o campo. E aqui está o ponto central de toda essa análise. A conclusão mais poderosa do estudo não é para escolher um lado, e sim para perceber que a combinação inteligente dos dois é a chave. Não é uma competição, gente, é uma complementariedade. Isso não é só uma interpretação, não. São as palavras da conclusão do próprio estudo. A integração oferece uma estratégia mais completa. Isso só reforça a ideia de que a melhor abordagem é híbrida, pegando o melhor de cada um dos mundos. A gente pode resumir tudo no modelo bem simples, de 2 passos. Passo 1, construa o motor. Use os exercícios, o hardware, para desenvolver aquela base de velocidade e potência. Passo 2, aprenda a dirigir. Use os jogos, o software, para aprender a usar esse motor no meio do caos de uma partida, tomando decisões sob pressão. Então a gente volta para a pergunta inicial. Como se constrói a atleta perfeita? Com exercícios, com jogos ou com os dois? A ciência, através deste estudo, nos dá uma resposta bem clara. O segredo parece estar na mistura brilhante. Usar os exercícios para construir um hardware poderoso e os jogos para instalar um software genial. É assim que se formam atletas que não são apenas fortes, mas brilhantes.